Peguei até um café aqui para ir tomando nesse vídeo, porque o assunto hoje é muito gostoso. Hoje a gente chega no vídeo 3 da nossa maratona e depois da introdução que eu já fiz aqui te contando o que são, quantos são e quais são os arquétipos, hoje é dia da gente, decolar definitivamente nesse assunto. Hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros perfis arquétipos aqui. Hoje eu vou te contar quais são as características do herói e do fora da lei. Quero partilhar uma coisa com você. O herói é um dos meus perfis arquétipos e o sábio também. Eles são os meus dois perfis, assim, os primeiros, os que fazem parte do meu conjunto de arquétipos. E você vai entender ao longo desse vídeo o porquê quando eu começar a falar das características. Porque você vai ver isso muito presente lá no meu feed, principalmente quem está sempre aqui me acompanhando. Muito bem, antes de eu falar disso, lembra que no vídeo 2 eu contei que os arquétipos também são usados para criação de marcas? Muito bem. Então, o arquétipo do sábio, que é o primeiro que eu vou te contar aqui agora, ele é o arquétipo que é o cara que leva conhecimento. O arquétipo do sábio é o cara da pesquisa. Ele está sempre envolvido em alguma coisa que ele quer estudar, que ele quer criar em relação à pesquisa, à motivação para o estudo. É uma pessoa que lê muito, é uma pessoa muito política, é uma pessoa que para ela não tem meio termo. Então não tem cinza, ou é preto ou é branco. Ele não age em cima da dúvida. Uma pessoa que tem como característica o arquétipo sábio, ele está sempre envolvido em ensinar algo para alguém, em aprender algo. A gente acabou de comemorar o Dia dos Professores, né? Certamente esse é um arquétipo muito grande do sábio. Eu tava vendo o que acontece com os professores no Japão, que coisa linda aquela reverência, né? Eu certamente não estaria aqui se não fossem os grandes professores que eu tive na minha vida. Todos. Eu não poderia ensinar nada para vocês se eu não tivesse aprendido nada. Então, o arquétipo do sábio é o arquétipo que faz com que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente se transforme através do conhecimento. O sábio tem muito essa característica. Ele acredita que para ele crescer, que para ele evoluir, para que a evolução dele permaneça, ele precisa estudar. Ele precisa estar envolvido na novidade do que acabou de ser descoberto, na melhor informação que existe. Uma característica muito forte no sábio é o seguinte: ele não abre a boca para passar uma informação se ele não tem certeza. Então é um dos arquétipos que cria muita credibilidade. Até inconscientemente a gente nem sabe por que a gente acredita num sábio, mas a gente sempre acredita num sábio. É claro que tem essa coisa de, pelo fato dele nunca deixar de falar pra gente algo que ele tem certeza do que ele tá falando, isso faz com que a gente se aconchegue nessa verdade dele. Então, os pontos muito fortes de um sábio são: ele é extremamente pesquisador, ele nunca vai falar pra gente se ele não tem certeza do que ele tá falando, então ele é uma fonte de boas informações. É uma pessoa extremamente política, então é sempre assim: o que é certo, se você está olhando, se você não está olhando. Ele é uma pessoa muito correta. O sábio é uma pessoa ele apazigua o lugar, porque ele está sempre em busca do equilíbrio do que as coisas, do que está acontecendo ali. Ele não sobrecarrega o ambiente. Então, o meu é meu, o seu é seu. É assim que as coisas funcionam para um sábio. Quais são os pontos de atenção de uma pessoa que tem o sábio no perfil? É uma coisa, nunca chega, ele nunca acha que ele está pronto. Ele sempre acha que ele precisa de mais. Mais um estudo, mais uma pós, mais uma leitura, mais alguma coisa. Então a tendência é que quem tem o perfil sábio, se ele não tem outros arquétipos dentro do conjunto de arquétipos dele, que ele fique preso só fazendo aquilo. E aí ele perde tempo de ação. Perde tempo de fazer as coisas acontecerem, porque ele tende a achar que ele nunca está pronto. O sábio também tem uma comparação cruel, porque ele começa a ter uma referência muito grande de mas eu não sou como aquela pessoa, então se eu não sou como ela, eu não posso fazer. Então ele começa a se sabotar nesse sentido de que ele nunca é uma pessoa que está pronta para fazer. Uma característica muito forte para que vocês possam entender qual é uma marca que usa o sábio é o TED Talks. Quando a gente pensa em alguma coisa onde onde eu vou buscar uma referência interessante,
algo como o TED Talks, que é onde a gente tem o arquétipo do sábio. O arquétipo do herói é aquele arquétipo da motivação. É o cara que tá sempre querendo salvar as coisas. Então, ele ajuda você, ele ajuda a mim, fulano, ciclano, beltrano. E às vezes é aquela pessoa que ela não precisa falar nada. Só o fato dela estar perto de você, ela é capaz de fazer você acreditar na sua força. O arquétipo do sábio, ele sempre tem uma grande história dele para contar. Então, assim, ele sempre passou por uma superação muito grande. E ele quer não mostrar com aquela superação que ele é melhor que você. A tendência do sábio é mostrar com a superação dele que ele é uma pessoa que você pode pegar aquela história e falar assim, ó, você é igual, você pode fazer igual a mim. Percebam como tem muito disso no meu perfil? Eu sempre conto a história que eu eliminei muito peso, eu eliminei 63 quilos, e que eu sempre digo que, gente, eu sou igual a todo mundo. A única coisa que eu fiz foi olhar o que eu podia ser melhor todo dia. Então esse é o herói. Ele sempre fala com um brilho no olho e com entusiasmo de que eu e você somos iguais. Vamos pensar nas histórias em quadrinhos, né? O herói, ele é uma pessoa que sempre tem os perrengão dele lá. Mas ele não fica falando pra todo mundo. Ele sempre acaba meio que sofrendo sozinho as histórias dele. Então o arquétipo do herói, ele sempre vai ser essa pessoa, geralmente ele é um líder, ele lidera muito bem, ele ajuda as pessoas, ele faz as pessoas acreditarem, ele é extremamente otimista, pra ele não tem não. O arquétipo do herói, ele sempre carrega na boca dele aquela coisa no sentido de, ei, é possível, se não deu desse jeito, vai dar de outro jeito, porque sempre dá. Se alguém fez, você pode fazer. Se alguém fez, a gente consegue fazer, porque não tem um não no meio de um caminho do herói. A gente pode fazer qualquer coisa, adaptada, não adaptada, sempre é possível. O herói sempre vê desse jeito. Não tem como não dar certo. Um herói sempre vai dar certo. Então, percebam que cada arquétipo tem uma força muito grande que carrega consigo. Olha que delícia ter um arquétipo do herói consigo. É um arquétipo que, tipo, impulsiona demais. Porque quando você acorda, você fala, caraca, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou ser hoje? O que eu vou salvar hoje? O que eu quero hoje? Então, as forças primordiais de um arquétipo do herói é a força, o otimismo, a coragem de fazer, a capacidade de olhar as coisas e entender que se não dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. É o olhar de que tudo é possível ser feito quando há boa vontade e disposição para criar. Qual que é um ponto do herói que é um ponto de muita atenção? É a tendência de querer salvar tudo. O herói, ele quer salvar a vida do amigo, a vida da família, a vida de todo mundo, e às vezes ele esquece dele mesmo. O herói, ele tem uma tendência, e é muito importante que ele cuide disso, a achar que todas as pessoas estão prontas para evoluir. E nem sempre é assim. Ou que todas as pessoas estão dispostas e prontas para receber o que ele tem para dar. E também não é assim. Porque nem sempre, por exemplo, vamos supor que tem alguém na sua família que você olha e você fala assim, nossa, a pessoa tá precisando de ajuda. Mas aí você tem que perguntar, será que essa pessoa está pronta para receber ajuda? Será que é o momento dela? O herói tem uma grande tendência a querer ser herói de todo mundo. E quando a gente é herói de todo mundo, a gente rouba do outro a permissão dele ser herói dele mesmo. Ele precisa ser herói dele. Ele precisa fazer as coisas dele, ele precisa passar pela evolução dele para que ele possa fazer as coisas dele e fazer pela vida dele a melhor. Todo mundo tem a sua missão aqui. Você tem a sua, eu tenho a minha. E se algo for feito por alguém que eu deveria fazer, eu vou cumprir a minha missão pela metade. Então entende que a gente tem que ir até onde a gente não atrapalha a evolução do outro. A gente tem que estar pronto para ajudar as pessoas. É o que eu penso, como sendo um herói hoje adaptado. Isso não me faz mal, porque eu uso essa força heróica para outra coisa. Mas eu entendi, depois de muito tempo e muito autoconhecimento, que a gente não precisa entregar tudo para todo mundo, porque nem sempre todo mundo está pronto para receber. Então, os pontos de muita atenção de um herói é, calma lá, porque você pode se machucar querendo entregar algo para uma pessoa que ela não está pronta para receber. E você pode atrapalhar o processo dela com isso. E ainda mais,
O fato de você colocar muita energia pra fora, isso faz com que acabe não sobrando para que você cuide de você e você faça as suas coisas. Eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar dos 2 próximos perfis arquétipos, que são o inocente e o prestativo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.